repertório novo do Barão Fininho. Respeita a vida. Solta o som do paredão, papá. Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre construção de figuras planas semelhantes. Mas antes de tudo, precisamos saber o que são figuras planas semelhantes. Quando vamos construir uma casa, normalmente se faz uma planta, que é o desenho da casa em miniatura. As dimensões dos lados dos cômodos na planta têm a mesma dimensão com a medida real. Quando falamos que a proporção de uma planta é 1/50, significa que as medidas reais dos cômodos são iguais aos correspondentes na planta multiplicado por 50. A ideia de duas figuras serem semelhantes é que uma foi obtida a partir de uma ampliação ou redução da outra, como é o caso da planta. Essa ampliação ou redução preserva o aspecto harmonioso da figura, sem deformá-la. Isso significa que cada segmentozinho dentro da figura tem um comprimento multiplicado por um mesmo número quando se amplia ou se reduz a figura. Dessa forma, duas figuras planas são semelhantes quando possuem o mesmo número de lados, pois não adianta a gente querer comparar um quadrado e um triângulo para dizer que eles são semelhantes, né? Possuem ângulos correspondentes iguais e, por fim, possuem lados correspondentes proporcionais. Agora, eu sei que vocês devem estar se perguntando que papo é esse de ângulo e lado correspondente? Ou até mesmo dizendo, eu lá sei o que é ser correspondente? Eu vou explicar isso com duas figuras. Vejam, o lado azul da figura 1, ele é correspondente ao lado azul da figura 2. A mesma coisa acontece com o lado rosa, esse de cima. O lado rosa da figura 1 é correspondente ao lado rosa da figura 2. Isso acontece também para outras cores, mas como eu sei que vocês são inteligentes, não preciso ficar aqui falando todas elas. A mesma coisa acontece com os ângulos. O ângulo verde da figura 1 é correspondente ao ângulo verde da figura 2, e assim por diante. Mas como saber se essas duas figuras são realmente congruentes? Vejam aqui, vou colocar malha nelas e a gente vai analisar. Mas o que temos que analisar mesmo? Temos que analisar a proporcionalidade dos lados. Vamos olhar para a figura 1. Estamos vendo que o lado rosa possui 3 unidades de medida, e como a figura é um retângulo, sabemos que o lado laranja também possui 3 unidades de medida. Falo unidade de medida porque não sabemos se está sendo medida em metros, centímetros ou qualquer outra coisa. Olhando então o lado azul e o lado verde, vemos que possuem 2 unidades de medida, certo? Então podemos escrever a fração 3/2 e deixar bem guardadinha aqui. Vamos olhar agora para a figura 2. Estamos vendo aqui que os lados rosa e laranja possuem 6 unidades de medidas e os lados azuis e verde possuem 4 unidades de medida, tá beleza? Dessa forma, podemos escrever a fração 6/4 e comparar com a fração que já criamos antes. Comparando, nós temos que 3/2 é igual a 6/4. Será que isso é verdade? Podemos simplificar a segunda fração para conferir. Para simplificar, a gente pode dividir 6 por 2 e aí achamos o resultado 3. Dividindo 4 por 2 também, temos que o resultado é 2. Assim, temos que 6/4 é igual a 3/2. Além disso, temos que os ângulos da figura 1 são iguais aos ângulos da figura 2. Dessa forma, podemos dizer que a figura 1 é semelhante à figura 2. Agora, se a professora der para vocês uma figura e mandar vocês construírem uma figura semelhante, como vocês farão? Vou mostrar para vocês como é que vocês vão sair dessa saia justa. É mole, mole, fácil, fácil. Primeiro, preste atenção nos ângulos. Deverão criar uma figura usando os mesmos ângulos. Agora, basta a gente multiplicar cada lado por um número natural. Eu vou escolher o número 2, mas vocês podem
ser mais ousados e escolher números maiores. O nosso lema é ousadia e alegria. Dessa forma, teremos que multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6 desse lado aqui. 4 vezes 2, que é igual a 8 desse outro lado aqui. E, por último, 5 vezes 2, da hipotenusa. Logo, construiremos um triângulo com os ângulos 90, 40 e 50. E, além disso, com os lados medindo 6, 8 e 10 unidades de medida. Bom, galera, é assim que a gente constrói uma figura semelhante. É importante lembrar que tem que medir tudo direitinho, bem bonitinho na régua. Tentem construir agora um triângulo semelhante a este usando outro número natural. Já já teremos outro vídeo, e dessa vez com exercícios. Fiquem ligados. Beijão!